Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a Proclamação da República Brasileira. Esse evento que esse ano completa 131 anos e que, como todos os eventos históricos, não acontecem de um dia para a noite. Acontecem de forma processual. Para que a República Brasileira fosse proclamada, significava que existia um processo de desestruturação do Império Brasileiro, de enfraquecimento do Império Brasileiro. Então o Império estava num processo de enfraquecimento e, por que não, de envelhecimento. A partir da década de 1870 e 1880, após o término da Guerra do Paraguai, o Brasil, o Império Brasileiro, passava por algumas questões importantes. Primeiro, dificuldades econômicas. Mudou o preço do café, o Brasil estava endividado com a guerra, então questões econômicas relevantes. E, de outro lado, o envelhecimento das classes políticas e do próprio imperador, que já não estavam mais correspondendo às novas ideias que surgiam, que vinham se desenvolvendo nesse momento, que vinham à tona nesse momento, como republicanismo, federalismo. E nesse período, né, de 1870 até 1889, o Império Brasileiro vai enfrentar algumas questões delicadíssimas que vão abalar os pilares sobre os quais eles estavam sustentados. A primeira nós temos visto nos vídeos anteriores, que é a questão do fim da escravidão. O fim da escravidão, ele vai acontecendo paulatinamente e, ao mesmo tempo, o Império vai perdendo força, perdendo uma das seus pilares, que era a escravidão e o apoio dos proprietários cafeicultores, que nós vamos falar um pouco mais. A segunda questão é a questão religiosa, uma questão importante na década de 1880. E também não menos importante, mas é uma questão que logo surge na década de 1870, vai ser a questão com os militares. Bom, os militares, com o final da Guerra do Paraguai, eles são vitoriosos. Apesar do custo da guerra para o Brasil, o exército sai vitorioso da Guerra do Paraguai. E o exército começa a exigir um reconhecimento social e, inclusive, reconhecimento financeiro por parte do governo. O exército já carregava um ressentimento desde 1831, com a criação da Guarda Nacional, que colocou um pouco o exército e a marinha de lado, as forças armadas de lado, ficando reduzido a pequenos grupos vinculados à escola militar. Veio os confrontos no Rio da Prata, veio a Guerra do Paraguai e o exército sai da guerra fortalecido, melhor organizado e exigindo do governo imperial alguns posicionamentos relevantes. Por outro lado, os proprietários de escravo, que viam a questão do escravo sendo atacada, entendiam que o exército poderia se aliar a eles, fato que não aconteceu. Com isso, o exército começa a pressionar o governo imperial para que ele pudesse fazer parte mais da vida política do país. A escola militar no Rio de Janeiro e a Escola Superior de Guerra na Praia Vermelha, cujo professor é o tão famoso Benjamin Constant, começam a trazer novas ideias para aqueles jovens. Os jovens que chamavam de científicos, militares científicos, que traziam a ideia do positivismo, que era uma filosofia francesa de ordem e progresso, uma filosofia de que existiam etapas na sociedade, que a monarquia seria uma delas e a última etapa seria a república, a etapa principal. Em paralelo a essas novas ideias, que vinha também
a ideia de federalismo, de federação, de república, começou a haver uma série de questões relevantes no meio militar. Em 1883 aconteceu o primeiro atrito envolvendo o tenente-coronel, herói da guerra, Sena Madureira, onde ele criticou pela imprensa um projeto de governo que reformulava o Montépio, né, militar, e tornava a contribuição obrigatória, e o projeto não foi aprovado pelo Ministério da Guerra e gerou um atrito entre o governo e o Ministério da Guerra. Ele, no ano seguinte, inclusive, foi demitido do comando da Escola de Tiro do Exército, né, por ter homenageado um jangadeiro abolicionista, porque o Exército, ao contrário do que os cafeicultores acreditavam, eles vão aderir à causa abolicionista. Em 1885 acontece um novo incidente, quando o coronel Cunha Matos, ao fazer uma inspeção de rotina em guarnições no Piauí, verificou uma série de irregularidades, e a atitude dele acabou sendo criticada pela Câmara, né? Ele foi punido. E a questão que vai fechar essa crise vai ser a que vai acontecer em 1887 com o então Marechal Deodoro da Fonseca, que era o presidente da província e comandante de armas do Rio Grande do Sul, e que ele vai se manifestar a favor dos militares que foram punidos, e ele vai ser exonerado do cargo e mandado de volta para o Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, ao invés de ele ser recebido com punição, ele é recebido com festividade pelos membros da escola militar. Isso vai gerar um atrito com o governo. O governo, já que os militares são submetidos ao governo imperial. Nesse mesmo ano ainda vai ser fundado o Clube Militar, né? Sendo o próprio Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente do Clube Militar. O Marechal Deodoro era uma figura importante porque ele era amigo pessoal do imperador. Ele era um herói da Guerra do Paraguai, mas ele era o único cara que conseguia juntar todos os grupos do exército em um nome só, caso dele. Então, nisso, o governo imperial já enfrentava uma grande crise, que era a crise militar. Um abraço e fiquem bem. Falaremos das próximas questões.